4 rodas e um chassi que mal ultrapassam as dimensões de um carrinho de golfe. Essa é a escala real de veículos utilitários que desafiam a percepção convencional de tamanho. Por que engenheiros e entusiastas dedicariam centenas de horas para projetar máquinas que ocupariam o espaço de um móvel doméstico? À primeira vista, a escala reduzida sugere uma funcionalidade limitada, mas na prática, essas unidades operam com sistemas de propulsão mecânica, transmissões complexas e diferenciais totalmente funcionais, servindo como exemplos de engenharia de precisão em miniatura. As máquinas em exibição operam de forma autêntica, integrando pistões, engrenagens de redução e sistemas de direção que espelham com exatidão seus equivalentes de tamanho padrão. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como os componentes metálicos são ajustados em espaços de poucos centímetros, onde cada parafuso e junta hidráulica desempenha um papel vital na estabilidade do conjunto. O processo de miniaturização não simplifica a mecânica, pelo contrário, ele exige que o construtor adapte a física de carga e tração para um centro de gravidade muito mais baixo e compacto. Pode-se notar como o equipamento gradualmente ganha forma através da manufatura artesanal, onde chapas de aço são cortadas e soldadas para criar cabines que comportam apenas um operador. Depois, fica mais complexo. A montagem desses pequenos caminhões americanos envolve a integração de motores de combustão interna, que, apesar do volume reduzido, geram torque suficiente para movimentar o chassi e eventuais cargas em terrenos variados. O equipamento gradualmente revela sua robustez conforme as lâminas de suspensão e os eixos rígidos são instalados sob a carroceria. Vê-se como a estrutura metálica suporta o peso do sistema de transmissão, enquanto o veículo se desloca com agilidade em espaços onde caminhões convencionais seriam incapazes de manobrar. Tudo só se complica quando analisamos a suspensão, que precisa lidar com irregularidades do solo sem a massa de um veículo de grande porte para estabilizá-la. A câmera desliza ao longo da linha de montagem desses projetos únicos, revelando detalhes como radiadores em miniatura e sistemas elétricos completos que alimentam faróis e indicadores. A capacidade técnica desses veículos demonstra que a potência e a utilidade mecânica não estão estritamente vinculadas ao volume físico da estrutura. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada unidade fabricada manualmente carrega uma identidade própria, refletindo soluções criativas para problemas de espaço e peso que a engenharia tradicional raramente precisa enfrentar. O material segue adiante pela cadeia de montagem, aproximando-se da fase de testes de tração e mobilidade final, onde o desempenho em escala reduzida será finalmente comprovado. 5/8. Essa é a escala exata de redução que define o Mini Peterbilt, um ícone das estradas norte-americanas recriado com precisão métrica. Por que compactar um gigante rodoviário até que ele caiba perfeitamente dentro de uma garagem residencial padrão? À primeira vista, a ideia parece uma simplificação estética, mas na prática exige uma reengenharia completa do chassi original. O conceito permite que a presença imponente de um caminhão clássico seja mantida enquanto a dirigibilidade se torna acessível para o uso cotidiano. Bob Sufrin, um entusiasta de origem australiana radicado nos Estados Unidos, concebeu esta maravilha da engenharia em 1999. A fase inicial de desenvolvimento consumiu 4 anos de ajustes técnicos e estruturais constantes. No ano de 2003, a produção atingiu maturidade técnica, permitindo o início das vendas de kits completos para diversos mercados globais. Mas isso é apenas o começo. Toda a linha de montagem e o processo de personalização detalhada ocorrem em Nashville, no estado do Tennessee. Uma equipe composta integralmente por mulheres executa a fabricação, um fato notadamente raro no setor de customização de veículos pesados. Pode-se notar como os painéis de carroceria são ajustados com precisão milimétrica sobre a estrutura metálica. O processo está apenas ganhando velocidade. A construção de um Mini Peterbilt utiliza como base caminhonetes de grande porte, sendo o Chevrolet Silverado um dos modelos mais frequentes. O veículo original é completamente desmontado,
restando apenas os componentes mecânicos essenciais antes da reconstrução total. Vê-se como a carroceria inspirada nos gigantes de longo curso substitui a lataria original da picape. A estética preserva o DNA visual completo da marca original, mantendo a proporção de 5/8 em cada componente externo. Sob o capô alongado, instalam-se motores de 8 cilindros em formato de V, com capacidade volumétrica entre 5 e 6 litros. Essas unidades de potência geram uma força que varia de 300 a 400 cavalos de potência bruta. A transmissão automática é mantida do sistema original da caminhonete base, garantindo confiabilidade operacional. A configuração de tração traseira é preservada na maioria das unidades, aproximando a dinâmica de condução daquela experimentada em um caminhão de tamanho real. Depois, fica mais complexo. Visualmente, a fidelidade ao design original é absoluta, apresentando o característico capô longo e os escapamentos verticais proeminentes. Tanques de combustível cromados são instalados nas laterais, refletindo a luz enquanto o equipamento gradualmente ganha sua forma final. O ronco do motor de 8 cilindros é encorpado, emitindo uma sonoridade grave que preenche o ambiente. O interior da cabine oferece espaço suficiente para acomodar 2 adultos com total conforto térmico e ergonômico. Esta máquina não se enquadra na categoria de brinquedos, sendo uma peça de engenharia funcional destinada a exibições e desfiles temáticos. São exemplares de alta performance visual, construídos para entusiastas que demandam precisão histórica e impacto estético. Kits de montagem foram exportados para países como o Japão, a Austrália e o Canadá, consolidando uma base de admiradores em 3 continentes distintos. E isso ainda não é o limite. Mesmo com as dimensões reduzidas, alguns desses modelos possuem capacidade técnica para tracionar pequenos reboques com segurança. Isso demonstra que a funcionalidade mecânica e o estilo personalizado podem coexistir de forma integrada em uma plataforma compacta. O metal brilha sob os refletores das exposições, destacando cada rebite e detalhe cromado da estrutura. O material deixa a oficina de Nashville com um padrão de acabamento rigoroso e pronto para o uso operacional. A temperatura dos componentes mecânicos estabiliza após os testes finais de rodagem e tração. O fluxo de produção segue adiante, entregando veículos que combinam a nostalgia das rodovias com a engenharia moderna de precisão. Assim, o Mini Peterbilt conclui sua jornada de fabricação, atingindo a prontidão total para a estrada. 10 cavalos de potência é a força bruta gerada pelo motor Tecumseh, que pulsa sob o capô metálico desta miniatura. Por que utilizar um motor de 10 cavalos em uma estrutura tão reduzida se um motor elétrico simples poderia mover o conjunto? Aparentemente não é complexo motorizar um carrinho, mas na prática, este motor de um cilindro oferece a confiabilidade e o torque necessários para que o Mini Kenworth se comporte como uma máquina de verdade, e não apenas um brinquedo estático. O componente comumente encontrado em cortadores de grama de alto desempenho e karts de competição garante uma manutenção simplificada e uma resposta imediata ao acelerador. Dennis, o projetista da Go-Kart Alley, estruturou este veículo para redefinir os limites da engenharia de escala. Pode-se notar como a carroceria completa e o trabalho de funilaria detalhado conferem ao projeto a estética de um guerreiro das estradas, mesmo que as dimensões sejam drasticamente reduzidas. Mas isso é apenas o começo. O chassi foi projetado para ser leve e extremamente ágil, priorizando a diversão e a dirigibilidade em espaços confinados. A transmissão apresenta uma configuração mecânica básica, operando com apenas uma marcha para frente e uma marcha a ré. Vê-se como o equipamento gradualmente ganha velocidade através de uma embreagem centrífuga, permitindo manobras precisas em raios de giro curtos. Depois, fica mais complexo. A tração traseira combinada com uma distância entre eixos curta torna a direção nítida e responsiva, reagindo ao menor toque no volante cromado. À primeira vista, o caminhão parece uma peça de museu pela perfeição da pintura, mas na prática, ele é um veículo totalmente funcional pronto para o asfalto. A grade frontal imponente e alta, os faróis circulares clássicos e as chaminés duplas de escapamento espelhadas replicam o design icônico da Kenworth com exatidão milimétrica.
o processo está apenas ganhando velocidade. Cada painel da cabine fechada foi moldado para sustentar a ilusão de uma máquina pesada, enquanto as rodas cromadas brilham sob a luz, girando sem parar durante os trajetos. 50% do tamanho de um caminhão convencional é, no máximo, a escala que este projeto ocupa no espaço físico. Ele é significativamente menor que os modelos de escala 5.8, assemelhando-se mais a um kart customizado em sua essência estrutural. E isso ainda não é o limite. Pode-se notar como o criador integrou até mesmo uma buzina a ar funcional, cujo som agudo interrompe o ruído mecânico do motor revando. Nesta etapa, não termina o nível de detalhamento aplicado por Dennis. O emblema oficial da marca foi montado exatamente na mesma posição encontrada nos modelos originais de grande porte, reforçando a identidade visual da miniatura. O equipamento gradualmente atrai multidões em feiras de negócios, exposições técnicas e eventos comunitários, onde a pergunta sobre sua funcionalidade é constante. A resposta é sempre afirmativa, confirmando que cada componente mecânico ali instalado cumpre seu papel técnico. Tudo só se complica quando observamos a transição entre a estética de carga e a realidade de um veículo de lazer. O Mini Kenworth não foi concebido para o transporte de cargas pesadas ou para tração industrial, focando inteiramente na presença visual e na experiência de condução. Vê-se como as superfícies polidas refletem o ambiente ao redor, enquanto o motor Tecumseh entrega torque suficiente para deslocar o peso do conjunto com facilidade. O metal se deita em formas complexas que fundem o sonho dos caminhoneiros com a conveniência de um tamanho de bolso. Transição para o próximo nível. A engenharia aplicada aqui garante que, apesar da simplicidade da transmissão, a entrega de potência seja constante e linear. O material e o design convergem para um resultado onde a alma de um kart de alto nível habita a carcaça de um gigante das rodovias. Assim, o Mini Kenworth conclui sua demonstração de engenharia e estilo, deixando o centro das atenções para que a próxima fase de complexidade técnica seja revelada. O material deixa esta etapa de exibição, passando para um estágio onde os métodos de construção desafiam o que se acredita ser possível em termos de detalhamento estrutural. 10 a 15 cavalos de potência. Essa é a força gerada pelo motor estacionário que impulsiona o Mini-Mac através de seu chassi customizado de peso reduzido. Por que reduzir um ícone das rodovias americanas a menos da metade de seu tamanho original? À primeira vista, a compactação parece apenas estética, mas na prática, essa escala exige uma precisão de engenharia que preserva a identidade visual agressiva enquanto garante a funcionalidade total do veículo. A transmissão opera por acionamento direto, permitindo que o pequeno caminhão execute manobras em espaços confinados, com marchas à frente e à ré, mantendo a versatilidade necessária para exibições e festivais. O equipamento gradualmente revela detalhes que simulam com exatidão a robustez do modelo em tamanho real. Pode-se notar como o capô quadrado e a grade cromada agressiva, ostentando o logotipo centralizado, conferem uma postura de respeito à estrutura. Mas isso é apenas o começo. Os faróis redondos e os paralamas largos são integrados a uma carroceria composta por metal e fibra de vidro, montada sobre uma suspensão reforçada, que estabiliza o conjunto durante o deslocamento. Pode-se notar como o chassi curto e a tração traseira facilitam o esterçamento preciso das rodas em trajetos sinuosos. Vê-se como os componentes mecânicos trabalham em harmonia, incluindo freios funcionais, sistema de direção direta e uma buzina que reforça a presença do veículo. Depois fica mais complexo. O escapamento lateral não apenas complementa o visual cromado, mas também opera como uma extensão real do sistema de exaustão do motor, aproximando o comportamento da miniatura ao de um caminhão de grande porte. Quase todas as peças foram fabricadas do zero absoluto, sem a utilização de componentes reaproveitados de outros veículos ou carrocerias antigas. Aparentemente não é complexo moldar peças em escala, mas na prática, cada suporte, painel e lente de luz foi projetado especificamente para este projeto,
garantindo que a funcionalidade mecânica não fosse sacrificada pela estética. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada componente artesanal foi moldado à mão para se ajustar perfeitamente às dimensões reduzidas, resultando em uma réplica que carrega a alma técnica de uma máquina pesada em um formato compacto. O interior apresenta proporções reduzidas, porém totalmente utilizáveis por um adulto, oferecendo uma experiência de condução que remete à agilidade de um kart de alto desempenho. Vê-se como o assento e os comandos internos foram posicionados para otimizar o espaço limitado dentro da cabine metálica. Tudo só se complica. Este nível de detalhamento atrai colecionadores e entusiastas em eventos temáticos, onde a engenharia inteligente e o acabamento cuidadoso transformam o Mini-Mac no centro das atenções. A estrutura de engenharia de garagem atinge um patamar de precisão, onde cada fixação e suporte desempenha um papel crítico na integridade do veículo. Transição para o próximo nível. O design não se limita à aparência, pois o comportamento dinâmico do chassi reflete o cuidado aplicado na distribuição de peso e na resistência da suspensão. As superfícies polidas refletem a luz, destacando os contornos que definem a identidade visual clássica da marca em cada milímetro da miniatura. O projeto estabelece um novo padrão para construções personalizadas, onde a criatividade e a técnica mecânica se fundem para desafiar os limites da customização. Daqui a transformação se move para a próxima fase de processamento, onde novas soluções de engenharia continuam a expandir as possibilidades de criação no mundo dos veículos em escala. 113H. Esse é o código numérico que identifica um dos caminhões mais emblemáticos a percorrer as rodovias brasileiras entre as décadas de 80 e 90. Por que um veículo de carga se tornou um objeto de culto tão persistente entre entusiastas de mecânica pesada? À primeira vista, trata-se apenas de um chassi resistente com motor potente, mas na prática, a Scania consolidou uma herança de confiabilidade e design que agora é transposta para uma escala reduzida e artesanal. Esta versão compacta mantém uma fidelidade rigorosa ao projeto original, operando como um tributo funcional que preserva a força e a estética do modelo de tamanho real. Pode-se notar como o capô quadrado e a grade frontal característica foram replicados com precisão milimétrica em cada linha da carroceria. O processo está apenas ganhando velocidade. Faróis duplos, espelhos retrovisores, lanternas traseiras e indicadores de direção ocupam posições idênticas às do caminhão de escala 1 para 1. O equipamento gradualmente revela detalhes adicionais, como o reboque de madeira equipado com um sistema de engate rápido, que permite a conexão e desconexão da carreta com a mesma agilidade de um conjunto comercial autêntico. Um motor de motocicleta de 150 cm3 fornece a energia necessária para movimentar o conjunto com eficiência e leveza. Mas isso é apenas o começo. Mesmo com dimensões reduzidas, o propulsor emite um ronco profundo que confere autoridade visual e sonora ao veículo durante o deslocamento em eventos ou exposições. A engenharia do chassi utiliza um sistema de suspensão com molas de lâmina ajustáveis, permitindo que a calibração seja feita conforme a carga transportada ou as irregularidades do terreno. Rodas de automóvel de 13 polegadas, comumente encontradas em carros de passeio compactos, sustentam a estrutura com estabilidade. Vê-se como o conjunto apresenta um equilíbrio dinâmico preciso, resultado de uma transmissão direta e tração nas rodas traseiras que facilitam as manobras em espaços confinados. O quadro estrutural recebeu reforços metálicos para suportar o peso combinado da cabine e do reboque, garantindo a integridade e a segurança durante a tração. Tudo só se complica no detalhamento interno, onde o realismo é mantido em cada componente do habitáculo. O volante opera o sistema de direção de forma direta, enquanto o painel de instrumentos foi moldado manualmente para espelhar o layout clássico da Scania. Há espaço suficiente para que um condutor adulto se acomode com conforto no assento interno. A pintura, os decalques e o posicionamento do sistema de exaustão seguem um planejamento rigoroso, onde nenhum elemento é posicionado de forma aleatória. Transição para o próximo nível.
Esta máquina operacional atrai a atenção de engenheiros interessados na solução técnica e de admiradores que buscam a nostalgia de um ícone da infância. A construção representa uma fusão entre a engenharia de garagem e o respeito pelas tradições do transporte rodoviário. O projeto se manifesta como uma peça de exibição totalmente funcional, capaz de rodar com autonomia e precisão técnica. Cada componente, desde o sistema elétrico de iluminação até a estrutura reforçada, atesta o nível de atenção dedicado ao colecionismo de alto padrão. O material atinge a prontidão para a forma, concluindo esta análise técnica sobre a miniaturização de um gigante das estradas. 2.850 horas de trabalho manual. Este é o tempo exato investido na criação do Mini Kenworth com semi-reboque tanque. Por que alguém dedicaria mais de um ano de esforço diário e $85 mil em um veículo de escala reduzida? À primeira vista, o investimento parece desproporcional para um projeto de lazer, mas na prática, essa construção transcende o hobby para se estabelecer como uma obra de arte mecânica e de engenharia personalizada. O valor aplicado foi integralmente direcionado para transformar componentes brutos em uma réplica funcional que desafia as expectativas de escala e detalhamento técnico. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada parafuso e elemento estrutural foi fabricado artesanalmente, sem a utilização de kits comerciais prontos para montagem. Pode-se notar como o nível de acabamento é elevado ao ponto de o veículo ser confundido com um caminhão de tamanho real quando observado à distância. A precisão da construção é tamanha que a silhueta do cavalo mecânico e do tanque respeitam as proporções exatas da marca original. Um motor Cummins, construído à mão, impulsiona esta máquina em miniatura através de uma transmissão de 5 marchas. Por que projetar um sistema de transmissão exclusivo para um chassi sob medida? A configuração foi desenvolvida para entregar um torque progressivo e suave, permitindo que o caminhão se desloque com autoridade mecânica e controle total. Vê-se como o trem de força opera em conjunto com a tração traseira e um sistema de suspensão reforçado. A engenharia da suspensão foi calculada especificamente para suportar o peso considerável do tanque metálico. Este componente replica fielmente os acabamentos industriais encontrados em carretas-tanque reais, apresentando uma superfície polida que reflete a luz de forma uniforme. Mas isso é apenas o começo. Rodas, sistema de escapamento duplo, luzes traseiras e paralamas cromados foram recriados com atenção rigorosa à fidelidade visual e funcionalidade mecânica. Pode-se notar como a grade frontal e os degraus de acesso exibem o brilho do cromo, contrastando com a pintura impecável da cabine. No interior, o assento personalizado e o painel adaptado permitem que um adulto opere o veículo com total domínio dos comandos. O volante funcional e os pedais foram posicionados para garantir que a dirigibilidade não seja apenas estética, mas uma experiência física real. Tudo só se complica quando analisamos a funcionalidade total do conjunto. O caminhão não é apenas um modelo estático de exibição, sendo totalmente capaz de realizar manobras e cruzar superfícies em baixas velocidades com estabilidade e segurança. O equipamento gradualmente se desloca em eventos de veículos especiais, atraindo a atenção de entusiastas e engenheiros de diversas áreas da indústria automobilística. A complexidade por trás de tal fabricação é reconhecida até mesmo por mecânicos profissionais, que utilizam este modelo como uma vitrine de habilidades técnicas. Vê-se como as técnicas de pintura, montagem e fabricação de alto nível são aplicáveis independentemente da escala do projeto. A precisão na execução prova que a criatividade técnica não possui limites de dimensão quando aplicada com rigor. O projeto está atingindo um patamar onde a miniatura é tratada com o mesmo respeito dedicado a um caminhão de frota comercial. A luz desliza ao longo das curvas do tanque polido, evidenciando a ausência de imperfeições na superfície metálica. Cada detalhe, desde os logotipos até os sistemas elétricos integrados, reforça a natureza única desta construção mecânica. O material atinge a prontidão para a forma,
concluindo esta análise técnica sobre a fusão entre arte e engenharia pesada. 2/3 partes do tamanho original. Essa é a escala exata em que este mini Freightliner Cabover foi meticulosamente projetado e construído. Por que um executivo de alto escalão dedicaria anos de sua aposentadoria para recriar um veículo em tamanho reduzido? À primeira vista, parece um passatempo comum, mas na prática, este projeto representa o legado técnico de Ken Self, ex-CEO da Freightliner, que decidiu homenagear a marca que ajudou a consolidar através de uma réplica autopropulsada. O resultado é uma reconstrução do clássico modelo branco dos anos 60, que definiu o transporte rodoviário americano, preservando cada proporção e detalhe de design do equipamento original. Pode-se notar como a carroceria de alumínio brilha sob as luzes, reproduzindo a cabine alta e quadrada característica do layout cab-over, onde o motor se posiciona diretamente abaixo do operador. O equipamento gradualmente revela detalhes precisos, como os faróis integrados à estrutura e o para-brisa dividido que marca a identidade visual daquela década. Mas isso é apenas o começo. A câmera desliza ao longo das linhas externas, evidenciando que a ausência de capô não é apenas uma escolha estética, mas um rigoroso respeito à engenharia da época de ouro dos caminhões americanos. No núcleo mecânico do veículo, pulsa um motor diesel Cummins, unidade de força que impulsiona frotas pesadas há décadas em todo o mundo. Esta versão específica passou por um processo de adaptação cuidadosa para se ajustar à escala reduzida, fornecendo torque suficiente para movimentar a estrutura com suavidade e confiança técnica. O processo está apenas ganhando velocidade. Acoplada ao motor, a transmissão é totalmente funcional e permite que o veículo seja operado de maneira idêntica a uma unidade de carga de tamanho real, sem qualquer simplificação nos comandos. O sistema de suspensão foi recalculado para suportar o peso e o centro de massa específicos desta escala, garantindo estabilidade e absorção de impactos. Vê-se como a direção oferece precisão necessária para manobras em espaços confinados, frequentemente exigida em exposições e mostras de engenharia clássica. Tudo só se complica ao observarmos o interior da cabine, onde o acabamento espelha o padrão industrial dos anos 60, com painéis planos e um volante de grande diâmetro. Os assentos estreitos e o para-brisa panorâmico proporcionam uma visibilidade técnica total do ambiente externo, transportando o operador para o posto de comando original. Atualmente, este exemplar pertence ao acervo do Pacific Northwest Truck Museum, localizado em Brooks, no estado do Oregon. O caminhão permanece como uma das peças mais emblemáticas da instituição devido à sua procedência única e execução técnica impecável. Depois fica mais complexo. Não é comum que a liderança máxima de uma corporação industrial execute pessoalmente a fabricação de uma réplica do produto que definiu sua trajetória profissional. Apesar de sua posição como peça de museu, o Mini Freightliner mantém plena funcionalidade mecânica e desloca-se por propulsão própria. O veículo participa regularmente de eventos históricos, encontros de transportadores e demonstrações técnicas especiais em circuito fechado. Ouvir o funcionamento do motor diesel nesta escala específica serve como um registro físico de que o rigor técnico e a paixão pela mecânica permanecem integrados à identidade de quem constrói a indústria. O projeto estabelece uma conexão direta entre os métodos de fabricação do passado e a preservação do presente. Transição para o próximo nível. O material segue adiante pela cadeia, consolidando-se como um marco de artesanato e engenharia em escala reduzida. 3/4 do tamanho original. Essa é a escala precisa que define a presença deste Mini Kenworth Show Truck em qualquer exposição automotiva. Por que dedicar milhares de horas para construir uma réplica funcional em vez de restaurar um veículo de tamanho real? À primeira vista, o projeto pode parecer um brinquedo de luxo, mas na prática ele exige a mesma engenharia de precisão e acabamento de um equipamento industrial de alta performance, servindo como uma prova técnica de paixão mecânica. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como o chassi proporcional
foi projetado para suportar uma carroceria de metal pesado sem comprometer a estabilidade ou o balanço visual. Sob a lataria refinada, o equipamento gradualmente revela um motor a diesel compacto capaz de gerar torque suficiente para deslocar a estrutura com suavidade e segurança absoluta. O som contínuo e profundo do diesel ecoa com realismo, enquanto a tração traseira e uma transmissão adaptada garantem um controle fluido em ambientes controlados. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como a estética icônica da marca foi preservada em cada centímetro da cabine com leito estendido e do capô longo e agressivo. A câmera desliza ao longo da grade frontal de cromo, que reflete a luz com a mesma intensidade de um caminhão de grande porte em Las Vegas. Tanques de combustível, escapamentos verticais e espelhos retrovisores foram todos fabricados sob medida, garantindo que nenhum componente seja genérico ou desproporcional à identidade visual clássica dos faróis redondos e paralamas largos. Tudo só se complica. Rodas cromadas equipadas com pneus de perfil baixo conferem elegância ao conjunto, enquanto a suspensão de molas reforçada sustenta o peso total com rigidez técnica. No interior da cabine, o volante é totalmente funcional e o painel exibe medidores simulados integrados a um espaço projetado para que um adulto opere o veículo com conforto. A cabine é totalmente fechada e finalizada, seguindo padrões profissionais de exibição, apresentando um nível de detalhamento que raramente é encontrado mesmo em construções de escala total. Depois fica mais complexo. 100% operacional, este Mini Kenworth executa manobras de aceleração, frenagem e curvas, com a precisão de uma máquina industrial padrão. O equipamento gradualmente se tornou uma das atrações mais documentadas em eventos de caminhões nos Estados Unidos, onde a funcionalidade mecânica real causa impacto imediato nos observadores técnicos. Trata-se de um tributo móvel à cultura do transporte rodoviário, construído sobre uma estrutura de engenharia que respeita cada parâmetro de design original. Transição para o próximo nível. O veículo deixa a área de exibição mantendo sua integridade estrutural e estética impecável em cada movimento. O material segue adiante pela cadeia de demonstração, consolidando sua posição como uma referência em engenharia de miniaturas funcionais. Assim, o projeto atinge o padrão de excelência, pronto para a etapa seguinte de sua trajetória nas estradas. 351 pés. Essa é a distância exata atingida pelo Mini Peterbilt We-Pit em uma demonstração de força bruta. Por que uma réplica em escala reduzida participaria de competições de tração de carga projetadas para máquinas de tamanho real? Aparentemente, o tamanho sugeriria uma limitação técnica, mas na prática, esta máquina foi configurada para superar veículos que possuem o triplo de sua massa e potência nominal. A estrutura opera como um fenômeno mecânico que replica com precisão absoluta o icônico Peterbilt 379 de 1994. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como os painéis da carroceria, moldados manualmente, recebem uma camada de tinta vermelha vibrante com detalhes em branco que espelham o caminhão original da família. O acabamento em cromo e as torres de escapamento verticais duplas não são apenas ornamentais, mas componentes integrados a um projeto de fidelidade visual extrema. Pode-se notar o brilho metálico dos faróis duplos e o polimento meticuloso de cada superfície metálica. Um motor a diesel compacto, adaptado especificamente para este chassi, pulsa sob a estrutura de aço reforçado. Diferente de modelos de exibição estáticos, este propulsor oferece uma resposta de aceleração imediata e um trem de força projetado para regimes de carga severa. À primeira vista, a construção parece focar apenas na estética, mas na prática, a transmissão direta e o sistema de tração traseira foram calibrados para competições de sled pulling no sudoeste do Missouri. A potência é real e mensurável sob condições de estresse mecânico. Nesta etapa, não termina. A engenharia do chassi prioriza a distribuição de peso precisa para manter os pneus otimizados em contato constante com o solo durante o arrasto. A suspensão balanceada e a estrutura rígida garantem que o veículo permaneça plantado enquanto exerce tração máxima. Tudo só se complica ao observar os detalhes internos,
onde o painel de instrumentos foi construído à mão e o volante mantém funcionalidade total, respeitando as proporções ergonômicas do modelo original. O equipamento gradualmente revela sua complexidade eletrônica através de um sistema de iluminação completo. Faróis, lanternas traseiras e sinalizadores operam de forma integrada, permitindo que a unidade participe de exposições e pistas de competição com total autonomia técnica. É uma combinação de autenticidade visual e brutalidade mecânica que atrai a atenção em eventos de grande escala. O Whip It demonstra que a performance não está estritamente ligada ao volume físico, mas à precisão da execução. O material atinge a prontidão para a forma. Este projeto encerra a sequência de construções personalizadas com a demonstração de que a engenharia de precisão pode converter uma miniatura em um competidor dominante. O som do motor e a resposta do chassi sob carga máxima estabelecem um novo padrão para réplicas funcionais. O ciclo de desenvolvimento do Mini Peterbilt alcança seu objetivo final, unindo estética clássica e resultados de desempenho tangíveis em pista. O fluxo de potência segue adiante pela cadeia de produção. Dezenas de máquinas compactas equipadas com solas gigantescas redefinem o conceito de escala na engenharia automotiva. Por que projetar veículos em dimensões reduzidas quando o transporte de carga exige volume? À primeira vista, a miniaturização parece uma escolha estética, mas na prática, essas unidades são obras mecânicas construídas com um rigor técnico que espelha a cultura do transporte rodoviário norte-americano. Mesmo em uma escala menor, cada componente preserva a presença física e o histórico de potência das versões originais. Desde montagens baseadas em picapes leves até réplicas movidas a diesel com capacidade real de tração, a lista de modelos demonstra que a magnitude de um projeto não é limitada pelas dimensões externas. O equipamento gradualmente revela sua complexidade através de motores funcionais que entregam torque para tarefas de puxada de carga. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o chassi suporta a pressão mecânica durante os testes de desempenho, enquanto a suspensão trabalha para manter a estabilidade em terrenos irregulares. Nenhuma dessas máquinas foi fabricada em linhas de produção em massa. O processo de construção ocorre de forma artesanal, onde entusiastas aplicam métodos de engenharia para transformar conceitos teóricos em veículos funcionais e duradouros. Tudo só se complica quando se observa a integração de sistemas hidráulicos e mecânicos em espaços tão restritos. Vê-se como cada solda e ajuste de engrenagem é executado para garantir que a máquina opere sob condições reais de uso. Estes veículos funcionam como símbolos técnicos de criatividade e liberdade técnica aplicadas ao asfalto. O processo está apenas ganhando velocidade conforme novas tecnologias de propulsão são adaptadas a esses formatos. A construção exige o uso de ferramentas de precisão e um planejamento estrutural que assegure a integridade do conjunto sob carga máxima. E isso ainda não é o limite para as modificações que esses exemplares podem receber. As superfícies metálicas e os componentes internos refletem um padrão de acabamento que prioriza a durabilidade. Pode-se notar como as lâminas de ventilação giram sem parar para resfriar os pequenos blocos de motor durante as exibições de força. O metal se deita em camadas reforçadas nos pontos de maior estresse físico do veículo. Transição para o próximo nível. A engenharia por trás dessas máquinas prova que o impacto visual e a funcionalidade técnica residem no detalhamento minucioso de cada peça instalada. O desenvolvimento desses projetos conclui esta fase de análise sobre a engenhosidade mecânica. O material e os conceitos aplicados seguem adiante pela cadeia de inovação no setor de veículos customizados. O fluxo de criação permanece constante, permitindo que a próxima geração de máquinas mantenha o padrão de qualidade estabelecido. O processo transita suavemente para a transformação final dos projetos em ícones da cultura automotiva.